Olá, meus amigos dos futuros missionários, muito obrigado por estarem aqui conosco novamente. Estava com muita saudade, já fazem 20 dias que a gente não tem uma entrevista, uma live, né? E o que aconteceu? Tivemos conferência geral, eu fiquei doente com Covid, mas com as orações de vocês eu voltei, estou bem, minha família me apoiou muito, né? Então, muito obrigado por estarem aqui novamente. Hoje nós vamos entrevistar a Rosa Maria Barbosa, já já ela entra. Acho que ela já entrou aqui. Isso. Eu vou convidar ela para poder já estar conosco. E está de volta, viu? Foi muito bom poder organizar novamente mais uma entrevista. Que vem. Olá, Rosa. Oi, Danilo. Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Eu acho que você está perto demais da sua câmera. Você está muito grande. Aqui minha casa hoje está meio bagunçada, que eu estava pintando, então, enfim, está meio desorganizada as coisas. Não tem problema. Mas legal, que bom que você está aqui, que bom que você aceitou o convite para a entrevista, eu estou muito animado. Ah, que ótimo, eu também. Tá bom assim? Tá deixa eu ver. Estou conseguindo te ver seu rosto por completo, isso. Melhorou, né? Porque aí eu fico com a mão livre também. Legal, muito bom. Como é que você está? Você está bem? Tô bem, e você? Também estou bem. Estou recuperado, emagreci, perdi peso, mas não perdi o ânimo, testemunho, vontade. Estou aqui de volta. Ah, que ótimo. Emagrecer é sempre uma boa, né? Pois é, mas foi a alto custo, viu? É verdade. Não desejo isso para ninguém, não. Ruim. Mas eu preparei um mini currículo para te apresentar. Quero que as pessoas te conheçam um pouquinho melhor. Para quem não sabe, a Rosa, ela é da minha ala original, né, da ala que eu me batizei. Foi a ala Vilar dos Teles. Ela chegou da missão logo depois que eu me batizei, então nós nos conhecemos aí todo esse período da minha vida como membro da igreja. Foi minha professora do Instituto Brava, professora do Princípios do Evangelho também, lutadora aí para poder ensinar os membros novos. Então eu sou muito grato a ela pela participação que ela tem na minha vida como uma das professoras mais importantes. Muito obrigado por estar aqui. Nada de nada. Prazer é meu. Legal. Então eu vou te apresentar. Se tiver alguma coisa que eu errar ou esquecer, você me avisa, tá? Ok. Legal. Então, hoje entrevista com a Rosa Maria Barbosa. Ela é a caçula de uma grande família de 12 filhos. Foi batizada aos 17 anos, mesma idade que eu. E fez missão Brasil-São Paulo Sul, de 93 até 94. Ela cursou técnico em contabilidade, já trabalhou em diversas empresas, sempre na área administrativa, financeira e bancária. Sua marca registrada é o seu sorriso, como a gente vai poder ver durante toda a entrevista. Ela ama cantar, escrever histórias do cotidiano, sempre com uma pitada de humor. Gosta de viajar e ir à praia. Ela é solteira e sem filhos. Dedicou boa parte do seu tempo aos cuidados com a mãe, já falecida, né? A senhora Maria Barbosa. E especialmente às moças e rapazes, através das inúmeras vezes em que serviu como professora do seminário, presidente das moças da ALA e da Estaca. Ela serviu também como presidente e conselheira da Sociedade de Socorro da ALA e da Estaca, presidente da primária, professora do Instituto, regente, líder de música, professora de classe de membros novos, adultos, casados e solteiros. Esqueci alguma coisa? Não, tudo certo. Tudo certo, né? Legal. Eu queria te perguntar primeiro, Rosa, como você conheceu a igreja? Bom, quem conheceu primeiro foi meu irmão. Mas, na verdade, quando os missionários foram lá visitar a família dele, eu corri. Eu não quis participar. Quem participou foi minha mãe. E eu sempre dando um jeito de não encontrar com os missionários na mesma ocasião que eles foram lá na casa do meu irmão. Até que um belo dia, eles me encontraram na rua, já foi uma outra dupla, e perguntaram se podia ir na minha casa. E como minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa, eu falei, olha a minha estratégia. Eu falei, tá bom, pode ir. E aí marquei por um domingo de tarde, porque o que eu ia fazer? Eu ia sair e ia deixar minha mãe recebê-los. Mas quando eu contei para minha mãe falou, não,
você pode até sair, mas depois que você receber os missionários, porque eu não mandei você marcar nada com ninguém. Você que marcou, você não vai fazer isso. Aí eu fui obrigada a ficar em casa. Muito sábia sua mãe. Eu tentei fugir o máximo que eu pude, né? Porque, de verdade, com 17 anos, uma vida religiosa não era algo que fazia parte dos meus planos. Não que eu fosse uma pessoa, assim, mega de ter 1000 namorados, de sair, porque minha mãe e meus pais nunca deram essa liberdade toda pra gente, né? Mas, assim, não era uma coisa que simplesmente era algo que não me chamava muita atenção. Então, eu tentei fugir bastante. Tentei fugir. Mas no começo, sim. Aí não teve jeito, você encontrou com eles e já era água, foi batizada. Exatamente, exatamente. E foi assim, foi muito legal, porque como eu tinha essa resistência, né? A primeira vez que eu fui à igreja, eu fui numa reunião de integração. Então, aquela coisa descontraída me deixou muito à vontade. E assim, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, esse pessoal aqui é muito legal, né? Eu tinha aquela imagem, aquela coisa, né? Aquele rótulo que eu criei, que o crente é gente chata. Ah, não quero isso não. Eu achava isso. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi muitos jovens da minha idade, pessoas que não tinha muita diferença, não existia muita diferença entre elas e eu. Falei, não, aqui é legal. Aí eu gostei. Muito bom, muito eu bom. Gostei. Você teve a mesma percepção que eu, porque quando eu conheci a igreja eu era um roqueirão, né, inveterado, e eu realmente não queria me transformar num crente, né? Mas quando eu conheci a igreja e vi que as pessoas eram parecidas comigo, aquilo foi muito fácil para mim. Aí tive que me acostumar com algumas coisas, claro, né? Mas foi muito parecido, bem semelhante. Legal. Sim. Você, claro, sempre vai efetuar algumas mudanças, mas não foi nada tão radical, né? A maioria dos princípios que eu aprendi, eu já vivenciava dentro da minha casa com a minha família. Então, não teve muitas diferenças. Algumas sim, muito importantes, mas nada assim de... nunca ouvi falar de lei da castidade, por exemplo. Nunca ouvi falar sobre padrões de vestimenta. Não, isso não foi novidade para mim. Muito bom, isso é excelente. Nós temos aí algumas pessoas conhecidas aí nos assistindo, não consegui ver todo mundo, mas via Thaís Neves, via Carlinha. Eu tô vendo aqui. A gente tá com saudade de você, parabéns. É verdade. A pandemia nos deixou distante um pouco das pessoas, né? Enfim. Ah, legal. Rosa, você se batizou então com 17 anos e ficou firme até a idade de ir para a missão, você teve o desejo de ir. Queria saber como surgiu esse desejo, tá bom, de você ir. E também queria saber se a sua mãe te apoiou de você ir para a missão. Eu sei que a sua mãe era uma mulher de grande fé, de grande testemunho, mas queria saber se ela te apoiou para você ir. Então, apesar dessa resistência inicial, quando eu conheci a igreja, eu falei, cara, isso aqui é para mim. Aqui é meu lugar. E quando eu vi os missionários e o que eles faziam, o espírito que eles traziam, a forma que eles serviam, eu falei, eu quero fazer isso, eu não posso deixar de fazer isso, não posso perder essa oportunidade. Então, antes de me batizar, eu já tinha essa ideia de que eu serviria, quando eu fizesse 21 anos, quando eu completasse 21 anos, eu serviria uma missão. Então, a época que eu fui para a missão não era uma época que as pessoas apoiassem as mulheres, as moças a servirem, né? Aquela coisa assim, tinha até uma brincadeira, né? Você escolhe, você casa ou você assiste. Infelizmente. Infelizmente tinha todas essas bobagens, né? E as pessoas não apoiavam. A liderança, muitos líderes não apoiavam, muitos pais não apoiavam. Dias, Rosa, que eu nunca tinha ouvido, mas era uma coisa que se falava naquela época, apesar de eu não ter escutado, era que se você casasse com uma missionária retornada, você seria júnior pro resto da vida. Exatamente, tinha essas brincadeiras, né? Então, assim, na verdade, minha mãe, ela sempre me apoiou, sabe? Porque ela dizia que seria algo que, se ela tivesse tido a oportunidade, ela teria feito. Então, ela sempre me apoiou, sempre.
E assim, foi até muito curioso, porque, como eu falei, as pessoas é que diziam assim, não vá para deixar sua mãe sozinha. E assim, eu sempre pensava, olha, minha mãe viveu a vida dela, casou, teve filhos, enfim, ela viveu a vida dela, agora é minha vez, desculpa. E ela nunca me impediu, muito pelo contrário, ela sempre, acho que era uma realização para ela, né? Algo que eu fosse fazer algo que ela não teve oportunidade de fazer. E pegando o gancho, só uma coisa legal que eu me lembrei, quando ela estava doente, os 6 últimos meses de vida dela, durante esse período ela ficou internada por 20 dias. E às vezes, eu lembro que a primeira vez que ela fez isso, eu fiquei assim até... Eu estava agitada, né? Porque a vida é muito corrida, eu tendo que trabalhar, cuidar dela, enfim. Mas quando eu chegava no hospital, sabe como ela me apresentava para as pessoas? Ela me apresentava assim, para as pessoas que ela conhecia lá, né? Pessoas que estavam internadas, ou acompanhantes, ou enfermeiros, enfim. Ela sempre apresentava, essa aqui é a minha filha. A minha filha, ela é missionária. Filha, fala para ele, fala para a igreja, fala do livro de Mórmon. E a primeira vez que ela fez isso, eu fiquei assim, nossa, eu estou tão cansada, eu estou com a mente tão preocupada em tantas coisas. E eu confesso que quando eu vi ela fazendo isso, eu me senti envergonhada. Eu falei, caramba, minha mãe está doente, minha mãe está morrendo. E minha mãe está aí, ó. E eu estou aqui preocupada com 847 coisas. E era assim que a minha mãe me apresentava para as pessoas. Você estava temporalmente preocupada e a sua mãe preocupada em compartilhar o evangelho e falar do livro de Mórmon, legal, né? Exatamente, exatamente. Era muito curioso isso. Eu ia no hospital todos os dias. E todos os dias, com exceção da última semana que ela ficou, os últimos 4 dias que ela ficou desorientada. Então, com exceção desses 4 últimos dias, que ela não fez isso. Mas toda vez que eu chegava lá, ela falava, me apresentava assim para as pessoas, né? Isso é muito bacana, Rosa. Eu estou lendo o livro Santos 2. E no livro, tanto o livro Santos 1 quanto o livro Santos 2, ele fala de pessoas que até hoje seriam anônimas no pioneirismo da igreja. E especialmente muitos missionários, têm histórias incríveis. Os missionários na Dinamarca, na Noruega, como eles foram presos, eram perseguidos, era uma coisa muito legal. E aí eu vi, dentro dessas histórias, uma história do presidente, eu vou chamar de presidente, mas não era presidente naquela época, né? O Joseph Fielding Smith, que era filho do Hiram Smith. Ele fez missão com 16 anos no Havaí. E nessa época, ele tinha uma irmã mais nova que ele escrevia para ela. Ele era muito preocupado com essa irmã mais nova. E uma das coisas que ele aconselhou ela foi ser mórmon, seja mórmon em todos os aspectos da sua vida. E quando a gente vê uma pessoa com um testemunho tão fervoroso como o da sua mãe, né, um desejo tão grande de fazer a igreja crescer, mesmo sendo completamente analfabeta, né, que é o caso da sua mãe, e ela era mórmon em todos os aspectos. Você podia conversar em qualquer momento, em qualquer lugar, ela ia estar prestando um testemunho, ela ia estar falando alguma coisa que ela aprendeu. Então isso é muito legal, ser mórmon em todos os aspectos. Foi uma coisa que eu aprendi, né, lendo o livro Santos 2, com a experiência do Joseph Fielding Smith, enquanto ele era missionário com 16 anos no Havaí, cuidando da irmã mais nova que estava longe, né? Muito legal. Muito bom. E me fala um pouquinho, Rosa, você foi chamada para a Missão São Paulo Sul. Hoje a Missão São Paulo Sul é muito menor, né? A Missão Santos, hoje ela seria uma parte da Missão São Paulo Sul, se ela não fosse criada. Como foi servir no litoral sul de São Paulo naquela época, lá em 1993, 94? Olha, nessa época as pessoas eram muito chamadas, a maioria não tinha tantas missões como hoje, então geralmente o pessoal ia para São Paulo, para Porto Alegre. Eu falei, não, São Paulo eu não quero porque é ali pertinho eu quero andar de avião. Eu quero pegar um avião, né? E aí eu tinha no meu coração assim, eu quero ir para o Nordeste ou então eu quero ir para o Norte. E eu falei, vamos ver, né, se rola. Quando meu chamado chegou, que eu abri, nessa época a gente recebeu o chamado no envelope, que chegava em casa pelo correio. Eu abri meu envelope, assim, a primeira coisa que eu fui olhar, cadê? Quando eu vi Missão São Paulo Sul, eu falei, poxa,
Aí falei, não, tá bom, né? O Kleber tá lá da Missão São Paulo Norte, que é um grande amigo nosso. Eu falei, o Kleber tá lá da Missão São Paulo Norte, né? De repente rolam uns encontros lá no templo. Aí fui, mas fui assim. Cheguei no CTM, o grupo que foi para Manaus, nossa! Eu fiquei, cara, por que eu não tô indo para Manaus com esse pessoal, gente? Como assim? Mas quando eu cheguei no escritório da missão, assim, primeiro contato com o pessoal do staff, com o presidente da missão, aí aquele sentimento já foi mudando. A minha primeira área foi Cubatão. E a gente tem que descer a serra, né? Olha, eu não foi só pela questão da beleza. Eu amo ir para a Baixada, sabe? Não foi só aquela beleza de você olhar, aquela coisa, mas o sentimento de meio briga, minha Angue, esse é o lugar. Não era para Manaus, não era para o norte, para o sul, para o nordeste, era a missão São Paulo Sul. E assim, a minha missão, eu servi quase toda ela na Baixada Santista. Então, se fosse hoje, eu teria feito Missão Santos. A única área em São Paulo que eu passei foi Diadema. Então, assim, eu amo São Paulo. É o berço de um lugar assim que eu tive experiências maravilhosas, que eu fiz amigos para toda a vida. Então, o Senhor realmente acertou. Não, o Senhor sempre acerta, né? A gente fica de bobeira achando que... Mas, enfim. Foi ótimo ter ido para São Paulo. Sabe que depois também uma coisa que foi muito bacana, decorrente dessa coisa de eu ter servido em São Paulo, isso me fez desenvolver um amor muito grande pelo templo. Porque durante o período da missão, eu sempre podia estar no templo. A gente sempre estava no templo, né? Sempre tinha um dia de ir ao templo. Então, durante esse período, nossa, no instantinho eu A internet dela ficou fraca, daqui a pouquinho volta. meses eu ia para o templo, independente de caravana ou não. Então, esse amor ao templo, eu acho que o que intensificou, né, me fez ter esse amor, foi o fato de eu ter servido em São Paulo, foi o fato de eu ter ido ao templo muitas vezes durante esse período, e a frequência ao templo durante o serviço missionário fazia toda a diferença, né? Você ir assistir uma sessão no templo, passar um dia no templo e depois voltar para o proselitismo para trabalhar, nossa, não tem eu preço, não posso dizer né? isso porque eu fui para o norte, né? Eu fui para Manaus. Pois é. Pois é. Eu realmente não posso falar isso. Mas, Rosa, como é que foi seu relacionamento com suas companheiras e com seu presidente, seus presidentes de missão? Olha, eu tenho uma companheira minha que está aí, a Leo. Eu só vi um entrando aqui. Enfim, Maria né? Leoneide. Maria Leoneide, que eu chamo ela de Leo. Quando eu fui designada pelo presidente, o então presidente Campanella, o presidente Campanella, ele falou algo que me tocou profundamente. Eu sempre tive fama, assim, de ser extremos, né? Eu sou divertida, eu sou engraçada, mas tem hora que eu sou implicante, tem hora que eu sou exigente, tem hora que eu sou encrenqueira, enfim. Mas eu fui muito disposta a ir para a missão e fazer o melhor, né? Mas assim, na minha designação já começou assim, foi um diretão, sabe? O senhor falou assim, filha, olha só, vem aqui que eu vou te mandar logo a real para você ficar esperto. E aí o presidente Campanella falou para mim na designação. Isso é a única coisa que eu me lembro até hoje, eu nunca esqueci na vida. Ele falou, olha, você precisa ter muita paciência com as suas companheiras. Você precisa ser melhor que elas. Não melhor no sentido de ser superior, mas a melhor em ser a primeira em fazer, a ser a primeira a perdoar, a primeira a servir. Você tem que ser melhor, dar o melhor de você para as suas companheiras. A mais parecida com Cristo. Eu falei, ferrou, como é que vai ser isso? Mas o que
que era para ser uma pitbull, eu acho que eu cheguei a uma Alesse, né? Eu cheguei a uma Alesse e eu cheguei assim, realmente, não que eu não seja, mas assim, aquela pessoa de ser mais impaciente, intolerante, implicante, essa pessoa eu deixei aqui. Eu deixei aqui. Eu acho que na missão fez muita diferença esse conselho que eu ouvi através do presidente de Campanella, através do presidente da Estaca. Ele falou isso na minha designação. Então eu me empenhei muito para ser uma companheira bem bacana. Eu acho que todo mundo gostou, né? Não sei. Agora, meu presidente de missão. Eu tive dois, né? Tive o presidente Niliman e tive o presidente Kennedy. Presidente Niliman, talvez algumas das pessoas que estejam assistindo ou venham assistir depois, provavelmente tenha conhecido que ele serviu um tempo como presidente do Templo de São Paulo. O presidente Niliman, assim, aquele doce, né? Aquele querido, aquele velhinho meiguinho, sabe? Aquela pessoa assim que você fala, você chega perto dele e você fala, nossa, eu estou nos braços da paz, porque aí é aquele espírito doce. E eu passei apenas 6 meses com o presidente Niliman. Em seguida chegou o presidente Kennedy. O presidente Kennedy era um furacão. Primeiro que naquela época era difícil você ver um presidente de missão com 42 anos de idade. Eram geralmente homens mais velhos, né? Então, pra gente, ele era um jovem, né? Eu era um cara cheio de vigor, cheio de ação. E o presidente chegou lá com aquela coisa cheia de gás, cheio de ideias, e um americano alto, forte, grande, e assim, eu sempre brinco que eu falo, gente, não tem raça mais fofoqueira do que missionário, né? Eu estava lá na Baixada quando o presidente chegou, e aí aconteceu as primeiras conferências, e lá na Baixada, a gente faz assim, né? Porque lá embaixo, né? O pessoal lá em São Paulo era lá em cima e a Baixada cá embaixo. Então a gente cá na Baixada já começou a ouvir uns zum de como era o presidente. E aí a minha primeira entrevista com ele, ele caiu na besteira de me perguntar. Ele perguntou, Cícero, o que você acha de mim? Eu olhei para a cara dele e falei assim, sempre fui desaforada, né? Olhei para a cara dele e falei, olha, presidente, não conheço você, mas eu já vi coisas horríveis a seu respeito. E ele olhou para mim assim e falou, ó, eu vi que você gosta de bater na mesa, que ele tinha um hábito de falar assim, ele batia, realmente era um hábito dele, né? Mas para quem estava acostumado com o presidente todo docinho, então chega um homem enorme, fisicamente, batendo na mesa, falando forte, aí o nego já ficou desesperado, né? E eu falei para ele, ó, eu vi coisas horríveis a seu respeito, que você bate na mesa, que você chama atenção, que você grita. Aí eu falei para ele, olha, eu não te conheço ainda, mas eu só vou te dizer uma coisa, não faz isso comigo, não faça. Eu te dou toda a liberdade para você me chamar a atenção a hora que for necessário, você pode me repreender, mas me repreenda pelo Espírito e mostrando um amor maior. Eu acho que com isso aí, desaforado ou não, eu ganhei o presidente. Porque, assim, o presidente Kennedy, ele era muito gostoso, era muito gostosa as nossas entrevistas, era sempre muito divertido. E eu acho que o que ele gostava muito e gosta, né, em mim, porque eu sempre tive essa característica de ser cara de pau e falar as coisas assim, ó, não quero nem saber, falo. E tudo aquilo que às vezes os outros missionários talvez ficassem com o dedo de falar para ele, eu falava. Muitas vezes falei, presidente, não gostei do que você fez, não entendi o que você fez. E assim, e ele sempre foi muito direto, muito correto, e algo que eu sempre amei no presidente Kennedy, e eu acho que é uma coisa que é natural de todo presidente, né? Mas ele tinha muito aquela coisa assim, ele olhava para você e falava, você está com algum problema, você aconteceu alguma coisa, me conta. E às vezes ficava assim, gente, mas quem é que fica contando essas coisas para esse homem? Como é que ele está sabendo disso? Né? Por umas 2 ocasiões eu tive algumas experiências assim, de coisas que teve uma situação que ninguém ficou sabendo. Só quem ficou sabendo fui eu e a minha companheira, porque foi uma coisa que aconteceu entre nós duas.
E eu não falei para ninguém, não falei para ninguém. Ela também provavelmente não falou. Ela era uma americana, tinha acabado de chegar na missão. E quando eu fui ter a entrevista com o presidente, ele segurou a minha mão e falou: Sister, você quer me contar algo, não quer? Eu olhei para a cara dele e comecei a chorar. Eu, chorei. E ele ficou desesperado, porque ele sempre me via rindo, brincando, fazendo graça. E nesse dia eu chorei muito. Ele me levantou, me abraçou, que às vezes ele fazia isso com as sisters, né? Ele não tinha esse... Ele me abraçou e falou: eu tô ficando preocupado. Fala. E eu falei: deixa eu chorar. E ele deixou eu chorar. Eu chorei. Quando eu me controlei, eu contei o que foi, que tinha acontecido. E ele falou por que eu não tinha conversado com ele. Enfim, me pediu desculpa, enfim. E assim, ele tinha muito essa característica, e isso era muito bom, essa coisa dele ter muito essa sintonia, né, de perceber, tem alguma coisa errada, tá acontecendo alguma coisa com você. Então, ele foi uma pessoa que fez muita diferença na minha missão, sim. Muito legal mesmo. Esse presidente Niliman que você falou, era o pai do Paul Niliman, que é o dono da Azul? Eu acho que ele não é pai, ele é tio. Acho que ele é tio. Eu não sei muito bem o grau de parentesco, acho que é tio. Mas assim, ele é parente do dono da Azul. Legal. Acho que é tio, se eu não estou enganado. Isso que você falou do relacionamento com os companheiros foi muito bom, gostei muito. Do conselho do presidente Campanella para você. Um conselho sábio. Um conselho de um homem que não fez missão. Falando para você ser mais parecida com Cristo, com as suas companheiras. Muito bom, gostei muito. E o relacionamento com seus presidentes de missão foi muito legal. Essa história do presidente Kennedy saber quando tinha algum problema, né? Isso mostra a revelação e a inspiração que cada presidente de missão tem. Eu posso compartilhar a mesma coisa que você com relação aos meus presidentes. Eles tinham um olhar que parecia que atravessava a sua alma. Não tinha como dizer, sair de uma entrevista sem realmente falar as coisas que você precisava falar, seja sua, ou com relação ao seu companheiro, ou com relação à sua área. Nossa, isso é muito bacana. É uma coisa que muita gente só tem durante a missão. Ele fez nós tivemos um encontro uma vez numa área que eu servi em registro, e ele estava tendo algumas dificuldades com a liderança, porque lá a igreja estava começando, né? E ele pediu para que toda a zona fizesse um jejum, e eu fiquei desesperada. Falei: minha nossa, é agora. Ele vai vir aqui, vai fazer reunião com todo mundo de jejum, o que vai acontecer? Eu acho que eu fiquei tão preocupada com aquilo, que foi curioso, porque a cada dia que antecedeu a essa reunião, eu tive um sintoma físico. Um dia eu fiquei com febre, um dia eu fiquei com os olhos todo grudados, assim, parecia que eu estava com conjuntivite. E no dia que o presidente chegou lá, no dia que o presidente chegou para fazer a reunião com a zona, eu estava com os olhos muito vermelhos, parecia que tinha, assim, estourado uma veia, alguma coisa muito séria, né? E ele olhou para mim e falou: Sister, o que aconteceu? Eu falei: não sei. Ele falou: tá bom. Aí se reuniu com todo mundo, quando acabou, ele falou: vem aqui que eu quero conversar com você. Eu falei: ferrou. A gente tinha uma brincadeira assim, né, de falar: agora o presidente chamou a gente para conversar baixinho, ferrou, né? Ele me chamou para conversar baixinho, já era. Aí fui numa salinha lá com ele, e ele senta aqui, Sister, eu vou te dar uma bênção. Eu falei: tá ótimo, né? Aí ele me deu uma bênção de saúde. E assim, durante a bênção, né, ele falou uma coisa que eu fiquei assim: caraca, por que ele tá falando isso pra mim? E quando ele terminou, ele falou: Sister, você sabe que isso que eu te falei não foi uma coisa que eu planejei, foi algo que eu falei pelo Espírito, não sabe? Aí eu fiquei assim: sim, porque assim, por ele próprio, pelo entendimento dele, sei lá, ele não teria como ele me falar o que ele me disse, entendeu? E quando acabou, nós saímos da sala, lá não era uma capela, era um local, assim, era um local alugado. E aí quando eu fui, tinha um espelho, eu olhei no espelho,
Imediatamente, eu acho que imediatamente após ele ter me dado a bênção de saúde, meus olhos já não estavam mais vermelhos, não. Então, e aí ele é esse tipo de homem, né? Ano passado, eu acho que foi ano passado, nós fizemos. Ele sempre faz, regularmente faz encontros com a missão. Geralmente as pessoas vão na casa dele lá nos Estados Unidos, mas a última vez nós aqui no Brasil assistimos a transmissão pelo Facebook. E, nossa, uma delícia ouvir ele falando. É um cara super inteligente, muito espiritual. E, para mim, super divertido. Eu sempre me diverti muito com o presidente Kennedy. Eu acho que mais porque eu sou a palhaçona do que ele, né? Mas sempre foi muito legal. Muito bom, até hoje. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por compartilhar essas experiências, Rosa. Rosa, queria ouvir de você. Alguém perguntou aí, acho que foi o Charles Coelho. Quais outras áreas você passou na Baixada? Então, Charles, eu passei em Cubatão, eu passei em Registro, eu passei em Cidade Oceano. Registro eu passei 2 vezes, eu passei em Peruíbe também. Apesar que Registro já é Vale do Ribeira, né? Mas tudo bem, eu passei em Registro e passei em Diadema. A única área em São Paulo que eu passei foi Diadema. Legal. Queria ouvir de você, Rosa, quais experiências que você teve na missão de conversão que tocaram profundamente a sua alma? Olha, são várias, né? Mas tem uma que eu acho assim, tem uma que eu acho muito legal. Foi em Peruíbe isso. Nós conhecemos um homem na rua, o nome dele era Wilson. Eu fiz contato com ele. Foi um dia assim até muito incomum, porque lá em Peruíbe tem muito mangue, né? Então de vez em quando a amarela enchia e eu já saí de Peruíbe assim com a água no joelho. E não era de chuva não, o negócio enchia, a maré subia e você saía de lá com água no joelho, sei lá, né? Enfim. E aí a gente voltou com ele num dia assim e fizemos contato com ele. E ele, não, vocês podem ir na nossa casa. E pegamos o endereço e voltamos numa outra ocasião. Uma família maravilhosa, era ele, a esposa e 2 filhos. Eram crianças ainda, na época. E começamos a ensinar. Todo mundo muito animado, todo mundo muito legal. Quando chegou na quarta, aceitaram o batismo, frequentando a igreja. Quando chegou na quarta palestra, ele olhou para mim, quando a gente foi até eu que ensinei, estava ensinando, né? Quando a gente fui falar de lei da castidade, falei para ele que ele precisava casar. Ele falou, não, eu não vou casar com essa mulher, não. Eu, como assim você não vai casar? Não. Tá muito bom, sister, tá bom do jeito que tá, a gente já tá bem aí, já tem um tempão, não vou casar com ela, não. E tá bom, olha só, fechei a palestra, falei, ó, expliquei que a gente não iria continuar, dar continuidade, porque aquele era um compromisso importante que ele precisava cumprir, inclusive para se batizar. E aí ele foi radical. Eu não vou casar, então eu não vou me batizar. Falei, tá bom. Passamos um período sem ensinar a família, mas a gente nunca abandonou eles, não. A gente sempre ia no horário que ele não estava em casa. Porque assim, isso já era já no final da minha missão. Então, no final da missão, você já não... Pelo menos eu, né? Não sei os outros. Eu, no final da missão, já não tinha mais mimimi. Entendeu? Eu não tinha mimimi, não, com pesquisador, não. Amor, quer, não quer, beijo pra você. Então, eu falei, olha, é isso aí. Você precisa cumprir com esse compromisso. Se você não está disposto, então a gente vai parar agora nas palestras. Você pode continuar indo para a igreja, mas não tem propósito eu ficar vindo aqui na sua casa. E aquilo para ele foi um choque, né? Mas íamos lá escondidos sem ele saber, para acompanhar a esposa. Porque ela continuou frequentando a igreja. Ele já parou. Ele parou, ele não quis ir mais. E aí, a companheira que eu tinha foi transferida. Eu fiquei 1 semana sem companheira. E aí depois eu recebi uma outra companheira, uma americana. E um belo dia ele encontrou a gente na rua. E ele, você tá com companheira nova? Eu falei, não. E aí, vai lá em casa. Eu falei pra ele, pra quê?
Para que você quer que eu vá na sua casa? Para você continuar com as palestras. Eu falei, bom, Wilson, você já sabe qual é o esquema, né? Você tem que, para a gente continuar com as palestras, você tem que assumir o compromisso do casamento, que você já disse que não quer. Então, né, não tem por que a gente ir lá. Aí ele olhou para mim, não, sister, por favor, vai lá em casa. Aí você pega e faz aquele doce, né? Deixa eu ver aqui se tem. Deixa eu ver aqui no nosso planejamento quando que a gente pode ir. Aí fomos. Chegamos lá, ele começou a conversar, blá blá blá. E eu falei, tá bom, Wilson, o que você quer com a gente? Já apresentei a companheira nova, a família, a sua família, o que você quer? Eu quero que você volte a me ensinar. Eu falei, mas você vai assumir com compromisso do casamento? Aí ele vou. Aí eu, né? Porque assim, vou sim. Falei, tá bom. Quando é que a gente pode ir lá no cartório? Aí ele falou, eu não tenho dinheiro não para fazer o casamento. Eu também não tinha não, Danilo, mas eu falei para ele assim, não, tudo bem, quando é que você pode ir? A gente pode ir no sábado? Aí ele ficou assim, eu falei, não, eu tenho dinheiro, eu vou pagar o seu casamento. Eu não tinha nada, mentira. Estou falando pela fé. Não tinha não. Eu falei, eu tinha dinheiro para pagar o casamento de alguém? Aí ele falou, não, eu topo. Nós vamos. Aí organizamos tudo, né? Convidamos um senhor que morava bem próximo da casa dele, que nós tínhamos ensinado, o senhor Nivaldo. E eu, muito malandramente, eu falei, olha, eu e o senhor Nivaldo vamos ser suas testemunhas, tudo bem? Ele, tudo bem. Saí de lá, liguei pro presidente. Presidente! assim, contei a situação. O presidente, sister, confio em você. Se você acha que é isso, fala aí com o Helder Salford, que é o secretário financeiro, vê quanto é, e ele vai depositar o dinheiro na sua conta. E aí, no sábado seguinte, nós fomos, né? O dinheiro estava na minha conta, tudo certinho. Quando eu cheguei lá no cartório, quando chegamos no cartório, na hora de pagar, quando eu fui, perguntei para a moça quanto é, né, para pegar a minha carteira, ele segurou na minha mão, assim, com autoridade, sabe? Segurou na minha mão e falou, você acha que eu vou deixar você pagar o meu casamento? Você não vai pagar meu casamento, não. Quem vai pagar meu casamento sou eu. Tá bom. Botei a carteira dentro da bolsa. O casamento foi realizado, eles foram o meu último batismo, aconteceu no meu último domingo na missão, né? E quando eu fui para a minha última entrevista com o presidente, eu tive que ir no escritório, aí eu falei, presidente, ó, tá aqui o dinheiro, né? Porque não precisou. Ele falou, como você conseguiu esse milagre? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu achei muito bacana, porque ele realmente se mostrou muito comprometido em fazer aquilo que é certo, né? Organizar a vida dele com a esposa, porque eles já viviam juntos há muito tempo, e se tornar e assumir esse compromisso do batismo. Então foi uma alegria muito grande ver a mudança dele. Sabe, assim, acho que o evangelho ajudou muito esse homem a dar o valor que ele não dava à esposa que ele tinha. Que ele tinha umas ideias muito loucas, sabe? Assim, que a mulher não podia depilar a perna, que a mulher não podia usar batom. E eu cheguei lá, botava todas essas maluquices na cabeça dela. Passa batom sim, depila a perna sim. Isso, qual é? Para... Né? E ele aos poucos ele foi moldando a mente dele. E engraçado que não era um homem idoso, não era um cara jovem até. Na época um pouco mais velho do que eu, mas eu acho que ele deveria ter assim, uns 30 e poucos anos. Não era tão velho assim, mas ele tinha essas ideias muito loucas, sabe? Que a mulher tinha que andar toda de qualquer jeito, não podia ter vaidade. Não, para com isso, Maria, maqueia assim, depila essa perna, fica aí, não. E ele, mesmo ele se irritando com isso, ele achava engraçado, né, esse meu jeito de, não, vamos lá, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Muito
muito legal, Rosa, porque mesmo ele não te falando, olha que interessante, mesmo ele não te falando, mesmo ele sendo resistente inicialmente, depois, quando ele assumiu o compromisso, ele fez como o pai do Relamone. Ele sacrificou o que precisava ser sacrificado para poder se batizar. Exatamente. Eu não sei de onde, não só a questão do dinheiro, né? Mas, por exemplo, do dinheiro eu não sei onde, como ele arrumou, mas ele pagou o casamento e realmente mudou o comportamento dele em relação a muita coisa, né? Voltou a frequentar a igreja e, como eu falei, foi o meu último batismo na missão, foram eles dois. Muito legal, obrigado pela experiência. Temos tempo para mais uma, se você tiver. Não. Eu acho que, assim, talvez não experiência, mas sabe uma coisa que eu acho que foi muito legal na minha missão? Que, de uma certa forma, me preparou muito para o futuro. Eu sempre ensinei muitas pessoas jovens. Eu sempre ensinei muitos jovens. Eu sempre focalizei muito, assim, em homens, né? Nos homens, claro, eu foco, né? Todo missionário, famílias, homens. Mas, assim, se eu chegasse na casa de uma irmã e aquela irmã, cadê seu esposo? Ah, meu esposo não é membro. Ah, eu tenho que conhecer seu marido, irmã. Vamos lá, vamos me apresentar o seu marido, porque vamos marcar um almoço aí na hora que ele estiver em casa, né? Um lanchinho de noite, alguma coisa. E eu tive muitas experiências com pessoas jovens, com jovens. Tem um rapaz que eu ensinei, que nós ensinamos, né, em registro. Ele, na verdade, eu fiz contato com o pai dele, porque nessa época a gente tinha um compromisso de fazer 70 contatos diários, né, com homens. Então, quando a gente viu um homem na rua, peraí, agora é sua vez, agora é minha vez, era aquela coisa engraçada, né? E eu estava com a minha companheira, e quando eu vi aquele homem, eu falei, isso daí é meu. Ele estava numa bicicleta, era um homem assim, de mais ou menos 50 anos, e eu parei, ele aceitou as palestras, nós começamos a ensinar a família, mas olha que curioso, era o pai, a mãe, duas filhas e um rapazinho de 12 anos. E o único que se batizou dessa família foi o rapaz. Hoje em dia ele já é um homem casado, fez missão Brasília, inclusive. Ele até mora em Brasília, o Rogério. E assim, como eu te falei, eu acho que essa coisa de eu lidar com muitos jovens, com pessoas jovens durante a missão, acho que foi meio que uma preparação para os anos seguintes, o tempo que eu servi com juventude dentro da igreja, né? Muito legal. É interessante também porque quando o missionário ele não tem um foco nas crianças, mas ele batiza uma criança numa situação como essa que você relatou, ele ensinou a família, a criança aceitou o jovenzinho, né? E tem muitas histórias de sucesso aí. Eu vi muitas assim. Da criança que é decidida, que ela tem uma personalidade mais forte, que ela tem uma maturidade acima da média, essas crianças, esses jovens ficam firmes. E sabe uma coisa que eu acho muito legal no Rogério? Que o Rogério aprendeu a tocar piano no órgão da igreja. Legal. E para você ter uma ideia, hoje em dia ele trabalha com essa área de música. É claro que depois ele se especializou e tudo mais, ele fez cursos, né? Mas ele trabalha com a área de música, com essa coisa de tocar piano, algo que ele aprendeu dentro da igreja, lá no órgão da igreja. Não tinha ninguém para ensinar nele, não. Foi bem ele mesmo. Numa época que não tinha muito Google para a gente buscar, né, ideias, buscar arquivos ou coisas assim. Muito legal, muito legal. Eu fiquei muito tempo sem perdi contato com ele, né? Até que um belo dia eu achei uma mensagem de alguém no Facebook. Eu estava dentro do ônibus e indo para o trabalho. Quando eu vi aquilo, que eu falei, Rogério, gente, eu dentro do ônibus falando com ele, chorando, assim, porque me deixou muito feliz saber que ele está bem, que ele tem a família dele, que ele serviu uma missão, e assim, da gratidão que ele teve em falar, de como foi especial eu ter falado com o pai dele, apesar da família dele não ter se batizado, ninguém da família, os pais não se batizou, a irmã não se batizou, os irmãos, né?
mas ele falar que como ele se sentia grato por eu ter parado o pai dele, por eu ter falado com o pai dele. Então, é muito bacana isso. Muito boa essa experiência, Rosa. E esse reencontro é um tipo de alegria que só os missionários podem sentir. É uma alegria específica. Não é igual a nenhuma outra. Isso é muito bacana, né? É verdade. Assim, a gente se reconhece, né? A gente tem um grupo da missão e tem pessoas que serviu Missão São Paulo Sul, mas que eu não cheguei a conhecer pessoalmente. Mas acho que uns 2 anos atrás veio uma sister americana, ela veio aqui para o Rio com o marido dela. Nós não chegamos a trabalhar juntas, nós não nos conhecemos, nós nunca nos vimos no período da missão, mas ela entrou em contato comigo e falou: sister, eu vou no Rio, você quer me ver? Falei, já é. E foi muito legal, né? Porque, é muito legal, assim, vocês compartilham da mesma experiência, né? As histórias, né? Essa coisa de você servir missão, te conecta a qualquer pessoa, mesmo que você tenha... Qualquer pessoa que serviu missão, a gente fala a mesma língua, né? Ainda que a gente tenha servido em lugares diferentes, épocas diferentes, a gente vai ter sempre algo que vai linkar, né? E você vai falar, nossa, que legal. É muito bom. É verdade. Rosinha, a gente ainda tem um tempo, queria ouvir uma experiência engraçada. Então, né? Eu te falei, toda zona que eu passei, tinha muito aquela coisa assim, quando tinha que aprontar alguma, era fala com a Barbosa, vai lá, Barbosa! Porque esse pessoal sonso que não tinha coragem de fazer as coisas, eu sempre tive. Então, vai lá, Barbosa, faz Barbosa. Mas, assim, é uma experiência engraçada. Eu tive uma companheira em registro, a Sister Porto. Eu não sei o nome dessa árvore, né? Mas a Sister Porto, ela fazia uma coisa que me irritava profundamente. Tinha uma árvore, eu não sei o nome. Ela tem uma folha assim bem comprida e ela tem uns talinhos assim que tem umas folhinhas bem miudinhas. Aí que você puxa aquilo, vem um monte de folha na sua mão. E ela tinha um hábito que eu ficava muito irritada com ela com isso. Porque quando a gente passava nessa árvore, ela ia lá, arrancava e jogava aquilo na minha cara. Aí entrava na minha cara, entrava no meu cabelo, entrava na minha roupa. Eu falava, sister, não faz isso, sister, não faz. E ela caía na risada, né? Então, por mais que o Senhor e o presidente Campanella falaram, olha, seja paciente, seja queridona. Eu falei com ela algumas vezes, cara, não faz isso. Até que um dia ela fez, eu não sei o que me deu nesse dia. Quando ela puxou aquele negócio que veio com a mão cheia de folhinha para jogar em mim, eu fiz assim, dei meio que uma cotovelada nela, né? Ela caiu dentro de uma valeta que tinha. Ela ficou muito brava e eu comecei a rir. E ela queria meio que discutir comigo, né? E eu ria. Eu comecei a rir. Olha, você me sujou. Porque sujou o sapato, as pernas dela, a saia. Ela estava com uma saia comprida. Sujou com aquela água de lama. Eu falei, agradeça que eu não te joguei de bunda no chão aí. E ria, né? E ela ficando brava. Aí, de repente, quando eu olhei assim, olhei para o lado, tinha uma casa que estava em obra. E os caras da obra pararam para olhar. Eles só devem ter falado assim, eita, as irmãs da igreja agora tudo brigando. Quando eu vi os caras olhando pra gente, que eles pararam de trabalhar e ficaram olhando. Eu falei, minha nossa, que vergonha. Vem, sister. Peguei ela, vem. Ajudei ela a sair, né? Segurei a bolsa dela, vem, sister, vem, sai daí. E estávamos pertinho de casa. E aí fomos para casa rindo, né? Ela toda suja de lama. Fomos para casa rindo. E aí chegou em casa, ela tomou banho, trocou de roupa e a gente continuou o dia no amor. Mas nunca mais ela fez. Nunca mais ela fez isso. Nunca mais, não.
Ai, ai. E aí tinha essas coisas assim, eu sempre fui muito palhaçona, eu gostava de... Uma coisa que eu achava legal era botar apelido, eu sempre gostei de botar apelido nas pessoas, a gente tinha umas coisas assim de fazer graça, rir um do outro, entendeu? Então, eu sempre achei assim, missão é um lugar, eu fui para missão com essa ideia. Entre outras coisas, eu quero ir para lá para me divertir. Claro. Sabe? Claro. Tem que ser espiritual, vai ter aquela hora que você vai trabalhar pra caramba, você vai chorar. Uma coisa que eu sempre falo às vezes para as pessoas, gente, olha só, não vai achando que missão é flores, porque não é. É legal, mas missão é lugar que tem hora que filho chora e mãe não vê. É fato, filho chora e mãe não vê. Eu chorei muito, minha mãe só veio saber, bem depois, né? Mas missão é um lugar para você se divertir. Então eu me diverti pra caramba. Sabe uma coisa que me fazia... Algumas coisas me faziam falta. Teve um dia que me deu uma loucura, assim, eu falei, cara, eu não aguento mais ficar de saia. Eu não aguento, sister, eu não aguento. A minha companheira ficou louca. Barbosa, você não vai fazer isso? Eu vou. Eu vou botar minha calça jeans agora. Agora que eu não aguento mais ficar com essa saia. Foi um ano novo, acho que foi dia 31. Falei, minha filha, eu não quero nem saber não, eu vou botar minha calça jeans aqui, e botei minha calça jeans. Aí quem tá ouvindo fala assim, olha aí, ensinando os outros a quebrar regra. Não, gente, você sabe, eu acho que cada um tem a sua orientação. Isso é entre você e Deus, tá? Eu tô contando as minhas histórias. E uma outra vez, eu sentia muita falta também de dançar, né? Porque nessa época que eu fui pra missão, a vida era um baile. Tudo terminava em baile, né? Tudo tinha que ter um bailinho. Você lembra das nossas mutuais, né? Eu sempre fazia um bailinho. Tem que ter um bailinho para dançar. Nessa época eu tava muito dançante, né? E teve um jantar de confraternização da ala em Diadema. Nós chegamos lá, tudo lindo, e um som rolando. Eu falei para minha companheira, sister, não tá dando, não. Não tá dando, não. Eu quero dançar, eu quero dançar. E o povo dançando, e eu desesperada querendo dançar. Ela, menina, não pode dançar, não pode, não, vem aqui. Aí fui lá para uma sala escondida com ela. Dancei. E ela olhou pra minha cara rindo, tipo, ela é louca. Falei, tá bom, gente, eu não posso dançar no meio das pessoas. Não é isso? A regra é clara. Missionário não pode dançar, né? Eu não estou dançando no meio das pessoas. Eu fui lá para dentro de uma sala, a música estava rolando lá no salão cultural, e eu dentro de uma sala dançando, minha companheira me olhando, achando que eu sou maluca. Engraçado. Então, missão você tem que se divertir. Eu me diverti. Eu me diverti muito, assim, das coisas engraçadas, né, desse meu jeito meio louco. Não, isso. Rosa, não dá mais para nosso tempo. Não dá mais. 6 minutos para terminar. Eu ouvi o conselho da Rosa para quem está indo para a missão, para quem está em dúvida, para quem não sabe o que fazer, e o seu testemunho para a gente finalizar. Você tem 6 minutos. Um conselho para quem está indo para a missão. Como eu falei, eu sempre quis fazer uma missão, né? Então, eu me coloquei muito focada nisso. Eu procurei estudar muitas escrituras, muito. Eu procurei entender muito sobre as ordenanças do templo. Eu tinha um desejo, uma avidez em entender sobre as coisas do templo, que tudo que eu podia devorar, de ler, de perguntar para as pessoas sobre o assunto, eu perguntei. Algumas coisas da minha personalidade, da minha característica, eu fui ajustando, eu fui mudando. Eu lembro que tinha uma irmã na ala, não vou citar nomes, mas tem uma irmã da nossa ala, essa irmã nem está mais na ala, que ela já é falecida, mas enfim.
E eu tive uma situação com essa irmã que eu briguei com ela na aula, né? E eu fiquei tão furiosa que eu falei assim, eu lembro que o presidente ficou desesperado, falou, tira essa mulher da minha frente, que eu não quero ver essa mulher, tira essa mulher da minha frente. Isso dentro do bispado eu dando a louca, né? Tira ela da minha frente. E eu fiquei com uma raiva tão grande dela que eu não quis saber de assunto com ela. E aí um dia, lendo lá as escrituras, lá no Novo Testamento, estava falando, né? Poxa, se você vai fazer a sua oferenda e tá com raiva do irmão, deixa a sua oferenda aí, ó. Vai se resolver com o irmão, depois tu volta aqui. Eu falei, isso é pra mim. Eu vou pro templo, eu não vou conseguir entrar no templo porque eu tô com problema com essa mulher. E agora, como é que eu faço? Que eu não quero... Eu não quero me arrepender, eu não quero pedir desculpa. Porque o negócio é sempre esse, né? Você não quer se arrepender, você não quer pedir desculpa, você quer se manter ali cheia do seu orgulho, né? No seu pedestal do orgulho, né? Ih, agora como é que eu vou fazer isso, minha gente? Foi com muito custo, viu? Muito oração, muito jejum. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Vamos tornar esse coração humilde. Então, assim, como é que a gente se prepara para ir para a missão? Roupa é legal, essa parte financeira é importante? É importante. Eu tinha meu trabalhinho, mas depois eu não tinha mais. Eu lembro que uma vez eu fui até fazer faxina para ganhar um dinheiro. Esse dia da faxina foi surreal. Que uma amiga minha me chamou, quer vir fazer uma faxina aqui no apartamento onde eu trabalho? Eu falei, é para ganhar um dinheiro legal, né? Vou, olha, cheguei lá, tá uma sujeira que eu não consegui dar conta, ela que me ajudou. Nunca fiz faxina, gente. Eu odeio fazer faxina. Até hoje eu odeio serviço de casa. Mas enfim, a gente faz porque precisa, né? Mas para ganhar dinheiro não é minha praia, não. Não é. Não tenho esse vigor, né, para isso. Mas enfim, ganhar dinheiro é legal. Ter dinheiro, essa parte financeira é importante. Mas assim, mais do que conhecimento e ir buscar conhecimento, é você observar aquilo que falta dentro de você. O que te falta para você ser um bom missionário? O que te falta para você estar qualificado, né? Antes de eu ir para a missão, eu servi por quase 6 meses numa missão de curto prazo em Colatina, no Espírito Santo, na época do Presente Day. Foi uma experiência também muito legal, que me preparou bastante para o campo missionário. Então, quando eu cheguei no campo missionário, eu não foi muita surpresa, né? Na época, a gente tinha que decorar essas palestras, então eu já fui com as palestras decoradas. Então, todo conhecimento que você puder buscar vai ser válido, vai ser essencial para essa preparação. Mas eu acho que mais do que você somente buscar um conhecimento teórico, é buscar um conhecimento prático, é evoluir. O que me falta, né? Eu sou encrenqueira, então peraí, ó, não vai rolar se você for na onda da encrenqueira para a missão. Você tem algo que você cometeu e você ainda não praticou, que não é legal, que você não melhorou, não corrigiu ainda, vai correr atrás de resolver isso, né? Então, foram essas as maneiras que eu achei para me preparar. Como eu falei antes, eu gostava muito de dançar. Então, teve uma época que o grupinho da juventude da igreja, a gente ia muito para as danceterias. E tinha uma época que eu vivia no bispado, com o presidente Ivo me chamando a atenção. Por que eu estava em danceteria? Eu falava, eu gosto de ir lá, é legal, não sei o quê. Até que um dia que ele falou para mim assim, é assim que você quer ir para a missão? Eu falei, mas presidente, lá eu só vou lá dançar. Eu não faço nada não, eu não bebo, eu não fumo, eu não namoro com ninguém. E realmente a gente só ia para dançar. Ele falou, mas você sabe qual é a questão desse tipo de lugar? É um lugar que não tem espírito. Então, como você quer ser alguém que precisa do espírito para fazer um trabalho tão importante se você está num lugar como esse? É assim que você quer ir para a missão? Aí eu falei, tá bom, né? Eu gosto de dançar, vou ter que dançar em outro lugar. Verdade. Rosinha, eu vou precisar preciso te cortar porque nosso tempo está acabando, vai se encerrar. Mas quero agradecer muito, muito obrigado. Quero dizer para todo mundo que essa entrevista vai ficar disponível no IGTV, do nosso perfil aqui no Instagram, e também nas redes sociais
e nos canais da TV Sud, da Rádio Sud. Muito obrigado pela participação. Obrigado mesmo. E depois a gente vai poder desfrutar dessa entrevista muitas vezes, rever e compartilhar. Muito obrigado, Rosa, tá? Tá bom, gente. Um beijo para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.